Pessoas, quarta-feira, 17 horas. Seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Dá uma Segurada. Hoje a gente saiu do estúdio e veio aqui para a FETransesc para bater esse papo e é um papo extremamente importante. Antes de eu apresentar a minha convidada para vocês, eu quero fazer aquele nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD A Verba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental e PGR. Chegou a hora de tratar o emocional como um risco real. A convidada de hoje, ela é advogada há mais de 20 anos e é assessora jurídica da FETransesc. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui no estúdio, Dá uma Segurada, FETransesc, Luciana Rocha Moreira. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, viu? Obrigada, Maria. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria te agradecer, né, por ter vindo até aqui, a nossa federação. Eu sei que a gente já está tentando esse bate-papo já há um tempo, né? E a gente não consegue conciliar essas agendas, mas hoje deu tudo certo. E agradeço imensamente vocês terem vindo até aqui, que facilita para mim um pouco na correria aqui do meu dia a dia. E assim, ó, para todo mundo é uma correria, né? E a gente tem que aproveitar, porque às vezes tem algumas pautas que são importantes que a gente não pode deixar passar. Com certeza. E quando a gente fala de saúde mental, rola aquela, né? Será que é um mimimi? Será que é importante? Será que a gente precisa falar sobre isso? Antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é a Luciana, né? Porque eu costumo dizer que as pessoas, elas nos veem assim, né, com os cabelos cacheados, arrumada, mas ninguém sabe o tanto que a gente batalha. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você já comentou ali, né, eu sou advogada já há mais de 20 anos, né, já focada no direito do trabalho, que é a minha área de especialização, né, e durante toda essa minha trajetória profissional eu atendi diversas empresas de vários segmentos e porte, né? Sempre focada para a gestão estratégica do jurídico, né? Do contencioso ou do preventivo, né? Mas sempre focada nessa gestão estratégica de minimizar os riscos trabalhistas, né? Há 2 anos eu estou à frente do jurídico da FETransesc e aqui eu atuo diretamente com as entidades sindicais, as empresas do setor, né? Voltada também para determinadas estratégias, objetivo do nosso setor, né? Sempre para facilitar o nosso setor e em contato também com os órgãos públicos, né? Através nas tentativas de buscar políticas públicas para facilitar também a vida do nosso setor de transporte. Perfeito. A gente resume e dá um desconto aqui do nervosismo, assim, de estar na frente da câmera. Mas você sabe, que eu não estou acostumada. Você sabe que o podcast, eu costumo falar para as pessoas que ele é um bate-papo, em que a gente se encontra e que a gente traz assuntos pertinentes para o nosso setor, e que, às vezes, na correria, a gente sabe que quem é transportador, quem é embarcador, às vezes ele não consegue parar para ler, parar para assimilar tudo. Então, esse nosso bate-papo é justamente para que a gente, de uma maneira simples, né, a gente consiga levar essa informação. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. E dentro do nosso setor, a gente tem muito assunto, né? Mas eu escolhi esse, Maria, até porque a gente tem recebido muitas dúvidas, né? É um tema que está aí bem atual, então acho que para facilitar realmente, para tirar um pouquinho desse desespero que as empresas têm apresentado por conta dessas novas exigências, né? Então, vamos tentar esclarecer e tirar um pouco desse nervosismo, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Perfeito. Antes da gente começar, queria fazer um brinde com água mesmo. Água com bolinhas, para que a gente comemore. A gente está aqui falando, batendo esse papo que finalmente está acontecendo. Isso Lu. Aí, que bom. Tô feliz. Obrigadão. Olha só, quando a gente fala de saúde mental, ainda a gente sabe que nós estamos na metade de 2025 e tem muitas pessoas que encaram a saúde mental como um mimimi, né?
E isso é um assunto que a gente tem que falar, porque a gente tem que trazer para as pessoas, pelo menos refletirem, Sim. saberem a importância, né, Luciana, do assunto, o quanto isso pode, na ponta, causar acidentes de trabalho. Sim, com certeza. É um tema extremamente importante. A gente tem visto o aumento dos números aí alarmante, né? Por conta de afastamentos em decorrência de doenças da saúde mental. Eu acho que tem muito a ver com o período de pandemia que nós passamos, né? As pessoas ficaram muito isoladas e após o retorno à vida normal, é inevitável que se tenha tido um abalo, né, emocional. Então, eu acho que esses cuidados, eles têm que realmente estar em prioridade para as empresas. Vamos lá, para a gente começar, o que é a NR01? E essa portaria 1419, por que a NR01 ela é considerada a base das normas de segurança e saúde no trabalho no Brasil? A norma regulamentadora 1, ela estabelece as diretrizes gerais para a gestão de segurança e saúde do trabalho dentro das empresas, né? Ela introduz o conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ela determina como que as empresas devem detectar, né, tratar esses riscos, avaliar, controlar esses riscos dentro do ambiente de trabalho, né? E um dos pontos importantes que a NR1 nos traz é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é onde as empresas devem documentar esses riscos e mostrar as ações para minimizar ou até mesmo excluir esses riscos, né? E esse PGR, ele não trata só de riscos físicos, como uma queda dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, ou um acidente com uma máquina, né, numa fábrica, né, por exemplo. Mas eles tratam também os riscos químicos, os riscos biológicos, dependendo da função, né, do colaborador, e agora, com essas novas exigências, os riscos psicossociais. Perfeito. O que exatamente mudou com a publicação da portaria 1419 de 2024? Qual que é o grande destaque dessa atualização? Então, a portaria 1419, ela traz agora, passa a contemplar questões de saúde mental, trazendo para o centro dessa discussão fatores como o estresse, como cobranças excessivas por resultados, metas, né? O próprio assédio moral. Ela traz para o centro da discussão esses fatores que, quando não bem gerenciados pela empresa, podem desencadear doenças como depressão, transtornos de ansiedade, né? O próprio burnout, né? Então, essas doenças agora têm que ser tratadas pelas empresas e as empresas têm que apresentar medidas preventivas e de controle para esses fatores de risco. Quando a gente fala, né, da saúde mental e desses problemas, a gente está falando aqui da empresa se encarregar de tudo isso. Você acredita que o funcionário ele consegue estender isso para a casa dele também? Ele consegue fazer essa gestão de, olha, eu estou fazendo esse trabalho na empresa, a empresa vem me ajudando, contribuindo, mas eu preciso em casa também cuidar da minha saúde mental. Porque, afinal de contas, o trabalho, ele consome uma boa parte do nosso tempo, mas a gente não fica só no trabalho, né? Muito embora a gente saiba que durante o nosso dia, né, a grande parte das nossas horas a gente passa no nosso ambiente de trabalho, né? É claro que essa questão toda pessoal e familiar também interfere, né? E isso eu acredito, que um dos grandes desafios dessa portaria, porque veja bem, Maria, a portaria ela trata das doenças em decorrência, né, doenças de saúde mental em decorrência do trabalho. Mas como diferenciar? Exato. Como diferenciar? Por exemplo, a gente muitas vezes não está num bom período, a gente não está num bom momento, está passando por algum problema pessoal, por algum problema familiar, né? Não veio em decorrência do nosso trabalho. Nosso ambiente de trabalho é tranquilo, é ok, tá tudo bem. Mas é impossível impedir que essa nossa
emocional não interfira no nosso Exato. trabalho. Exato. Né? Então, esse para mim é o grande desafio, porque a portaria ela não é muito clara sobre esses aspectos, né? A portaria ela não nos traz ferramentas, ela não nos traz quais as medidas preventivas, nem a forma de implementá-las, né? Então, está tudo ainda muito raso, por isso que as empresas estão realmente, de fato, preocupadas, né, em como tratar isso. E até que ponto nós podemos responsabilizar as empresas Perfeito. por esse estado emocional do colaborador? Sim, porque tu comentou uma coisa muito interessante, né? Como que você diferencia o que aconteceu em casa e o que acontece no trabalho? E tem uma coisa, como é que você identifica Exatamente, que essa causa. acho que além da causa, como que você identifica num primeiro momento que a pessoa está, por exemplo, tendo um estresse, está com algum problema, está com a saúde mental, vamos colocar assim, danificada, porque de repente, até você identificar, alguma coisa mais séria já pode ter acontecido, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. E esse é a grande dificuldade que eu trago, assim, com relação às exigências da portaria. Quando que essas mudanças entram em vigor? As empresas já vão ser fiscalizadas? Vai haver, de fato, uma fiscalização? Na verdade, a portaria 1419, ela é de agosto de 2024, né? Então, lá, quando ela foi, né, quando ela saiu, ela estabeleceu um prazo de 270 dias para ela entrar em vigor, né? O que se daria em maio, agora 2 meses atrás, desse ano, maio de 2025. Mas como eu comentei já aqui, como a portaria ela não é muito clara e ela levantou uma série de dúvidas e questionamentos para as empresas, em abril de 2025, houve uma reunião no Ministério do Trabalho, junto com os centrais sindicais, junto com confederações patronais, inclusive a nossa Confederação Nacional do Transporte, a CNT, ela participou também. Houve essa reunião exatamente para buscar esses esclarecimentos, né, e dizer que tudo ainda estava muito obscuro. Então, nessa reunião foram propostas algumas sugestões, né, no sentido de que fosse elaborado um guia prático desses riscos psicossociais, um manual orientativo para que se auxiliasse nessa implementação das novas exigências, né, que se fosse criado um grupo de trabalho para que também acompanhasse essas implementações, e essas sugestões foram acatadas pelo Ministério do Trabalho. Então, paralelo a isso, esse prazo foi postergado por mais um ano para que a portaria entre em vigor. Então, na prática, o que acontece? De maio de 2025 até maio de 2026, essas normas elas estão orientativas para as empresas, né? Servem de orientação para que as empresas já vão se organizando, já vão se adaptando, mas elas ainda não estão em vigor. Então, nenhuma empresa pode ser autuada ou notificada por conta do não cumprimento ainda desse PGR. Entendi. Tá? Então, a partir de maio de 2026, ano que vem, elas entram em vigor, efetivamente. Teoricamente, as empresas ainda têm 10 meses para se preparar. Exatamente. Tá. Eu tenho algumas perguntas. Você comentou que na portaria não tem... Porque vamos lá, né, Lu? A gente pode dizer, olha, temos um problema. Ok, temos um problema e vamos resolver como este problema. Porque apontar um problema acaba sendo a parte mais simples. Sim, com você certeza. dizer que tem um problema. Com certeza. Enquanto FETRANSESC, existe por parte de vocês algum plano de ação em que vocês pretendem apresentar, por exemplo, para as transportadoras? Na verdade, a gente acompanha todas as orientações da CNT, né, que é a nossa confederação, e nós estamos aguardando esse material que virá, que será elaborado pelo Ministério do Trabalho, né, com esse guia prático, digamos assim, né, com algumas orientações e medidas, porque hoje está tudo muito no campo teórico, tudo muito ainda, né? No achismo ainda, acho que tudo no campo é. muito sugestionável. Sim. Olha, minha sugestão é essa, vamos fazer assim, vamos fazer, né? Então, a gente está aguardando essas orientações, mas, claro, tem empresas que nos procuram e que já estão mais à frente, querendo saber. A gente dá, assim, algumas sugestões de como tratar, de como agir, mas a gente está aguardando ainda essas orientações. Perfeito. Quando a gente fala de fiscalização, quem que vai fazer essa fiscalização? O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Né? Ministério Público do Trabalho, né? Vai fazer essa fiscalização, podem sair autuações, dessas autuações podem ter multas, e uma série de questões que
de penalidade para as empresas, que não é o que a gente quer, né? Claro. Mas quando a gente fala de penalidades, de sanções, enfim, já tem alguma coisa estipulada, valores, ou ainda também não? Não, ainda não tem, assim, valores. A gente sabe que as autuações, as multas que advêm dessas autuações, geralmente têm valores bastante expressivos, né? A gente sabe disso. Mas não só sanções administrativas, né? O que nos preocupa são sanções cíveis, trabalhistas, claro. né, penais em caso de casos mais graves, né, que resultem em algum óbito, alguma coisa, podem acontecer, né? No caso das sanções trabalhistas, muito nos preocupa, porque esse é um calcanhar de Aquiles das nossas empresas, né? O grande volume de ações trabalhistas e o fato de você não se adequar a essas novas exigências é como se você estivesse passando um atestado de confissão. Então, tudo que for tratado na Justiça do Trabalho pode ser encarado como uma confissão de que a empresa não está dentro das normas regulamentares. Então, né, tudo que o colaborador disser que aconteceu pode ser considerado... Pode ser validado, Exato, né? Pode ser validado. E as indenizações trabalhistas, que geralmente também não são baixas em razão de doenças ocupacionais, principalmente em razão de saúde mental e danos morais advindos disso, né? Então, isso nos preocupa bastante. Falando em preocupação, a gente teve, e a gente ainda tem, né, falsas denúncias. Vou trazer um exemplo e a gente vai trazer para a nossa pauta. Por exemplo, quando começou, alguns anos atrás, o assédio sexual, que é um assunto extremamente delicado, nós tivemos muitos casos de falsas denúncias. O que acaba banalizando quando é verdade. Sim. Trazendo isso, né, para o nosso tema, e se você tem uma noção sobre isso, como que as empresas vão se organizar para que não caia na vala da banalização, né? Porque a gente sabe que tem o bom funcionário, aquele que trabalha, que se esforça e que em algum momento ele tem a saúde mental dele abalada, e a gente sabe que tem o espertinho. Sim, né? Aquele que tenta se aproveitar super, mas a gente sabe que existe. É verdade. Né? Então, assim, esse cara que ele tente se beneficiar deste problema, como que as empresas vão se blindar? Como que as empresas vão conseguir comprovar que ou separar, né, o joio do trigo. Não, este cara aqui a gente precisa, identificamos que é um problema, que este problema existe, mas esse aqui não. Como é que faz? Porque daqui a pouco a gente leva tudo isso para a vala da banalização. Sim, com certeza, com certeza. E esse é um grande problema, porque, veja bem, a gente de fato não tem uma resposta pronta. Não tem um termômetro, né, de saúde mental. Não tem. Então, as empresas elas vão ter que tratar caso a caso, né, em suas auditorias internas e fazendo os seus levantamentos e as suas investigações internas. Não tem uma resposta pronta para isso, né? Infelizmente, as empresas vão ter que se adequar e tratar isso caso a caso. Porque eu enquanto empresária, gestora de equipe, eu confesso para você que isso me preocupa. Sim, com certeza. E a todas as empresas que nos questionam, essa é a grande questão. Como chegar nessa verdade? Sim. Como chegar nessa doença emocional advinda do trabalho? Como que tu comprova, considerar, né, que foi o ambiente de trabalho que causou aquele dano emocional? Isso é muito tênue, vai ser muito difícil. Porque daí a gente pode acontecer da empresa, de uma transportadora, por exemplo, vir a ser penalizada com uma multa, né? Porque a gente sabe, quando uma transportadora menor, a multa provavelmente vai ser alguma coisa de acordo com o lastro dela, né? Sim. Agora, pega uma transportadora grande, daqui a pouco tu também quebra uma pequena, mas tu também quebra uma gigante. Mas, na verdade, o que a gente está focando agora, de fato, é na adequação das empresas a essas novas exigências. Né? A gente precisa que as empresas se adequem, que as empresas demonstrem nos seus programas de gerenciamento de riscos essa preocupação com os riscos psicossociais e implementem medidas, tanto preventivas quanto corretivas. As empresas têm que demonstrar essa adequação à regulamentação, porque inevitavelmente vão ter casos que vão acabar no judiciário, então vai acabar sendo resolvido juridicamente.
né? O que a gente precisa passar para as empresas agora é essa preocupação na adequação. Caso a caso vai acabar sendo judicializado, infelizmente, para aumentar ainda mais o nosso ranking da justiça do trabalho aí. Sim. E tem uma coisa, né? Quando a gente fala das empresas se adequarem, eu acredito que muitas empresas também vão criar métodos internos. Com certeza. Para conseguir fazer essa medição, para conseguir entender o que está acontecendo, para conseguir aferir se aquele funcionário entrou perfeitamente com saúde mental, com capacidade, bem capacitado. Claro que isso vai demandar um investimento inicial na empresa, né? Mas ela vai ter que fazer esse antes, durante e depois, e o durante não pode ser só aquela propaganda de margarina, aquelas mensagenzinhas que a gente vê de texto de LinkedIn, né? Os textos motivacionais. As mensagens motivacionais. Não é só isso. Exato, vai ter que ser um trabalho não é só isso. Realizado e acompanhado, né, Lu? Exatamente, não é só isso. Vamos lá, quando a gente fala aqui, o que são riscos psicossociais? Como que a gente pode traduzi-los para a rotina do trabalhador e do empregador? Então, foram aqueles riscos que eu falei no início, né? Os riscos psicossociais são aqueles fatores que acontecem no ambiente de trabalho, tais como cobranças excessivas por resultados, cobrança por metas, o próprio assédio moral, a falta de trato no lidar com o colaborador, uma cobrança mais ríspida, um ambiente mais hostil, né? Esses fatores é que são os riscos psicossociais que precisam ser identificados, porque quando não identificados e quando não bem geridos, eles podem, né, desencadear essas doenças emocionais, como a depressão, como a ansiedade, aquelas doenças que eu já falei no início, né? E aqui até te peço licença para te trazer um dado que, aproveitando essa questão dos riscos, que é bastante alarmante, né? Nós tivemos acesso aos dados do Ministério da Previdência Social e no último ano de 2024, mais de 33 mil pessoas se afastaram do trabalho devido a doenças, devido a estado de saúde mental aqui em Santa Catarina, né? É um número muito elevado. No Brasil, no último ano, foram quase 500 mil de pessoas afastadas em decorrência. É muita gente, né? É muita coisa, gente, é muita coisa. Santa Catarina aparece como o 4º estado com mais afastamentos do país, né? Ele só fica atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso se a gente levar em consideração o nosso território, né, e a nossa população, é um número muito elevado, né? Porque Santa Catarina não é um dos maiores estados do país e nem tem uma das maiores populações, né? Então, isso tem nos alarmado muito, assim, né? E a principal doença que tem afastado as pessoas são os transtornos de ansiedade, né? Eles são o carro-chefe dos afastamentos, seguidos da depressão e da síndrome de Burnout. Então, mapeado isso, já também auxilia as empresas a entenderem esse ambiente de trabalho, né? Isso é uma questão que as empresas podem fazer, mapear esses indicadores para que possa auxiliar dentro do ambiente de trabalho de cada empresa a detectar esses fatores, né? Isso é uma questão bastante importante. Esse dado que você está passando são as pessoas que de fato foram constatadas com problema afastadas. E foram afastadas. Esse afastamento permanente ou é aquele afastamento temporário? Não, pode ser um afastamento temporário, porque na verdade as pessoas apresentam atestados médicos aos seus empregadores, né, por conta dessa doença que foi diagnosticada, e se esse atestado for superior a 15 dias, elas já são afastadas. Vai para o INSS. Então, exatamente, são esses afastamentos, né, foram dados do Ministério da Previdência com relação a esses afastamentos de fato. Vão ser afastados, vão se tratar, vão fazer perícias médicas, vão passar por tratamentos, podem melhorar e voltar. Mas mesmo assim, é um número muito elevado de afastamento. Altíssimo, né? Muito alto. Ele é assustador, muito assim. alto. A gente estava comentando sobre como identificar esses riscos, né? Já existe alguma ferramenta conhecida, algum método sugerido, alguma coisa que venha daqui a pouco de outro país, de outro lugar? Já existe alguma coisa assim? Eu desconheço, Maria, desconheço. E esse é um dos motivos pelos quais a entrada em vigor da portaria foi adiada, né?
porque de fato foi levantado e apresentado que nós não temos, não foi trazido pela portaria ferramentas técnicas ou qualquer luz que auxilie as empresas a buscar a detectação desses fatores e buscarem medidas, né? Isso não tem na portaria, a ANR não traz, então, por isso a grande dificuldade e o grande burburinho de... O medo, né? O medo de como que vai fazer. Exatamente. O que é o novo PGR, como que ele deve ser estruturado com base nessa nova portaria? Como é que vai funcionar? Na verdade, a gente não chega a falar assim num novo PGR, né? O programa de gerenciamento de riscos, ele já está aí, ele já existe. O que a portaria trouxe é a obrigatoriedade de inclusão desses riscos psicossociais, né? Então, as empresas já têm esse PGR para os riscos físicos, onde elas detectam se tem risco de queda em determinado setor da empresa, qual a máquina que detecta que possui maior risco de ter acidentes numa fábrica, por exemplo. Então, o PGR já está aí. Ele tem, as empresas são obrigadas a detectar esses riscos físicos, químicos e biológicos, como eu falei anteriormente, né? A portaria trouxe agora a obrigatoriedade de incluir os riscos psicossociais, né? Então, vai ter um campo... Uma cláusula a mais. Vai ter um campo a mais no PGR, Perfeito. Com algumas, né, determinações ali que as empresas devem complementar. Esse PGR, ele não tem uma técnica definida, embora a portaria até nos trouxe um modelo, né, de PGR, anexo à portaria tem um modelo onde as empresas podem se espelhar, mas não tem necessidade de formalidade técnica, não precisa ter uma empresa, uma consultoria para construir esse PGR, embora muitas empresas usem desse artifício, né, contratam de fato empresas para construir os programas de gerenciamento de riscos, mas não tem essa obrigatoriedade. Quando você fala em PGR, vamos lá. Na pólice de roubo de carga, existe um plano de gerenciamento de risco para minimizar o risco, né? Para fazer uma gestão de risco, minimizar a possibilidade de um roubo de carga. Uhum. Este PGR que você está citando, ele é um plano de gestão de risco para interno das empresas. É o quê? Para o trabalhista, para evitar acidente? Sim, o que seria? Sim, para a questão... Ele funciona mais para as questões trabalhistas, né? Perfeito. Ele é um medidor de riscos dentro daquela empresa, né? Dependendo da área de atuação do teu colaborador, tem ali os riscos mapeados de um possível acidente de trabalho ou que possa causar uma doença ocupacional, e daí as empresas são obrigadas a detectar esse risco, mapear, tratar e mostrar as medidas de controle desse risco. Atualmente, o Ministério do Trabalho, ele já faz esse acompanhamento para ver se as empresas já estão adaptadas ao vamos colocar, antigo PGR? Sim, sempre teve, né? Sempre houve essa Faz essa visita em loco à empresa, identifica alguns problemas, pontua a empresa e dá tempo da empresa se organizar e volta para fazer uma nova visita. Sim, isso? Pode acontecer, é exatamente isso. Então, esse documento, esse programa, muitas vezes são utilizados nas demandas trabalhistas, né? Como forma de prova, até para defesa da empresa. Exato. De que a empresa tem, de fato, medidas... A gente fala muito sobre o seguro de vida, né? Quando você vai para uma ação na justiça, em que morreu um funcionário, por exemplo, e aí o juiz pergunta, tinha seguro de vida, não tinha seguro de vida? Já é um ato de boa-fé quando a empresa tem o seguro de vida, por exemplo, nem que seja um mínimo estabelecido na convenção trabalhista. Então, quando você fala desse programa de gestão de risco, já é extremamente importante que a empresa tenha. Sim. Hoje, se uma transportadora ligar aqui para o FETRANSESC hoje e pedir, vocês têm um modelo para entregar? Temos modelos assim de empresas genéricos, mais genéricos temos. Legal. Né? A gente sabe como escrever, como detectar, como... Já dá um norte. Para começar. Sim. Perfeito. Olha só, quem da empresa deve cuidar disso? RH? Segurança do trabalho? Liderança? Como integrar tudo isso na prática? Não responde agora, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, que a gente já volta.
Vuoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.vuoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. E voltamos com este bate-papo, saúde mental nas empresas. A gente vai conseguir organizar isso? Como que vai ser agora?
Está aqui ao meu lado a Luciana, que é assessora jurídica da FETransesc, que a gente está batendo um super papo sobre esse tema. A gente parou um pouquinho para fazer um breve intervalo e a gente fez a seguinte pergunta: quem que vai cuidar, né? Quem que vai implementar esse programa de gerenciamento de risco, de possíveis acidentes, agora com a inclusão da saúde mental e dos problemas psicossociais? É isso, Lu? Então, Peraí, não, ainda não. Deixa eu fazer aqui o agradecimento para os nossos patrocinadores, vamos falar dos nossos apoiadores. A gente começa agradecendo ao Grupo Fetra, facilitando os seguros, multiplicando os negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. E os nossos mais novos apoiadores, Sindcargas de Santa Catarina e FETransesc. Eu estou aqui com a Luciana Rocha Moreira, assessora jurídica da FETransesc, e o nosso bate-papo de hoje é saúde mental e PGR. Chegou a hora de tratar o emocional como risco real. Quem que vai cuidar? Como é que vai ser? Vai ser o RH? Vai ser a segurança do trabalho? Vai ser a liderança? Agora sim, como é que vai ser? Então, esse é um ponto central, né? A dúvida central das empresas, né? A gente sabe que o RH é um setor onde os colaboradores buscam, de fato, né, levar suas reclamações, as suas reivindicações, né? Então, o RH vai ter, de fato, um papel muito importante nessa implementação, né? Mas não só. A gente sabe que a segurança do trabalho também vai ter que estar atuante nisso, a gestão como um todo, eu acredito, né? Porque as lideranças, elas vão precisar se envolver nessas questões, principalmente de identificação dos fatores de risco, né? Então, eu acho assim, a portaria, ela não trouxe nenhum norte quanto a isso, né? Ela não determina quem dentro das empresas vai ter que cuidar, mas cada uma das empresas vai ter que, estudando a sua estrutura, né, vai ter que buscar qual vai ser o setor responsável e que melhor vai tratar desse assunto, né? Cada empresa vai ter que dar uma estudada na sua própria estrutura para ver como melhor implementar isso, né? Mas eu acredito que isso é um caso é um assunto da gestão como um todo. Acho que, como um todo, eles vão ter que se envolver, lideranças, RH, setor de segurança do trabalho, como um todo. Porque, assim, vai ter que ser um trabalho de forma integrativa. Sim. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de pressão por resultados, a gente vê as transportadoras, os embarcadores, por exemplo, fazendo um trabalho bem interessante, junto com os motoristas, junto com suas equipes, de gamificação. Então, eles vão pontuando se o cara roda bem na estrada, se ele faz todo um bom trabalho na estrada em que gere mais lucro para a empresa, ele vai aumentando a pontuação para que ele também receba a sua premiação. Né? Então, de novo, este equilíbrio que eu prevejo problemas, porque você tem uma empresa que busca resultados e resultados positivos, Sim. Né? Com daqui a pouco alguma coisa que possa vir a desencadear um problema psicossocial. O que a gente tem sugerido assim para as empresas, né? Como a portaria ela foi silente nessas questões das medidas, né? O que a gente tem sugerido? Principalmente nessa questão de cobranças excessivas e por metas e resultados, né? Ter um plano interno mais humanizado, né? Uma forma de cobrança mais humanizada, né? Isso é importante para gerar, inclusive, um bom ambiente de trabalho, né? Que as empresas tenham pesquisas e até entrevistas com seus próprios colaboradores para saber, de fato, como é esse ambiente de trabalho, né? Como os colaboradores se relacionam, isso é importante, ter uma pesquisa e ter isso em mente, né? Próprias campanhas educativas com relação aos assédios morais, né? Muitas vezes trazendo esclarecimentos, porque tem muitas lideranças que têm uma determinada tratativa e não tem aquele esclarecimento que aquele trato pode causar, pode chegar a um assédio moral, né? Então as empresas têm que ter esses cuidados
né? Mas volto a dizer de novo, né? Isso no campo das sugestões, ainda tudo muito na teoria, porque a gente, né, não sabe se vai de fato ter uma orientação por parte do Ministério do Trabalho para orientar as empresas, né, de como fazer, de que medidas tomarem, né? E puxando até um pouquinho para o nosso setor do transporte, né, que é o que mais nos aflige, é a nossa área de atuação, nos preocupa a questão, por exemplo, os nossos motoristas, né, muitas vezes com jornadas longas de trabalho, né, muitas vezes em viagem, né, em isolamento social, do convívio da própria família, né, como lidar com isso? Né? Porque nem todas as empresas permitem que o motorista, ao sair de viagem, leve a esposa ou leve um familiar, um amigo para fazer companhia, né? Isso não é uma prática muito comum, embora algumas empresas do nosso setor aqui, né, nossas associadas, adotem essa prática, mas não é uma prática muito utilizada. Então, como fazer? Como as empresas, né, podem se atentar para essas questões? Né? E aí, o que nos preocupa é que a gente também bate de frente com um problema muito grande do nosso setor, que é a falta de mão de obra especializada. Hoje em dia, nós não temos um número ideal de motoristas, né, no mercado de trabalho que possam suprir essa necessidade de uma escala mais, né, distribuída, para que não sobre para um determinado motorista só ficar sempre viajando. Então, isso é um problema que as empresas, é um grande desafio que as empresas vão ter que enfrentar, né? As políticas também de implementação de folgas e descanso, né? Para exatamente minimizar essa questão do estresse, da fadiga, é outro problema que nós enfrentamos, porque muitas vezes, quando o motorista sai em viagem, nós bem sabemos que as nossas rodovias não oferecem um número de pontos de parada e descanso adequados para o nosso setor, né? Nós não temos um número adequado de PPDs nas nossas rodovias, e muitas vezes os motoristas deixam de parar para descansar por conta disso, pela insegurança, né? E pela falta de locais adequados. Então, são muitos desafios que as empresas, principalmente do nosso setor, vão ter que enfrentar para adequar essas novas exigências. Quando você fala, Maria, não tem, né, os pontos de parada, de descanso, inclusive a gente nem indica, eu enquanto corretora de seguros, que ele leve a sua esposa, a sua namorada junto, porque a gente sabe e acompanha diversos casos em que o bandido rende o caminhão, bate no motorista e, inclusive, faz atrocidades Sim. com as mulheres, né? Então, assim, não é nem algo que a gente indique que seja feito. Na parte do seguro já existem cláusulas nas apólices que não indicam, tem empresas que são taxativas em relação a isso. Então, e também não temos estradas preparadas para isso, não temos segurança para oferecer nas estradas, né? Se já é perigoso só para o motorista, tu imagina ele levar os filhos, a esposa junto, né? O risco maior que ele está expondo à própria família. Sim, né? Sim, com certeza. Vendo por esse lado, com certeza. Nós temos algumas empresas aqui associadas que fazem essa prática até para minimizar esse isolamento do motorista, né? Mas são empresas que exigem, de fato, que ele assine termos de responsabilidade, que ele tenha seguro para o terceiro, né? Mas a gente sabe que, né, isso é no campo ali porque tu chega na frente de um juiz, por exemplo, o juiz ainda pode dizer não. Você empresário, aceitou Sim. que o seu funcionário assumisse esse risco, e a gente sabe que o funcionário, num determinado momento, estava bom para ele, depois se acontece algo mais sério, deixa de ser bom e ele Sim. mesmo pode processar, né? E a gente chegou a comentar sobre processos trabalhistas, Sim. isso ser a larga escala, a gente sabe que é muita coisa. Então, realmente, esse é um tema extremamente preocupante, esse que a gente está falando hoje, de como que as empresas vão se adequar, como que elas vão se organizar. A gente já tem a lei do motorista aí que está sempre gerando discussão e que as empresas não conseguem fazer ajustar isso. Chegar num ambiente de segurança jurídica, né? Exato. A gente hoje
não conseguiu alcançar esse patamar ainda. Exato. Né? Esse é um grande problema também que a gente enfrenta no nosso setor. Porque tu pensa, como que você vai fazer para identificar? Como que você vai fazer para medir este problema? E outra, ok, foi identificado que este problema psicossocial começou dentro da empresa. Ok, o que vai ser feito para reduzir, para você recuperar este funcionário? Vai conseguir? Não consegui. Então vai aposentar por invalidez, né? Conseguimos recuperar. Ele não vai ter picos de ansiedade? Sim, não vai mudar? Sim. O que isso pode acontecer na ponta, por exemplo, um motorista na estrada? É um grande problema, porque, volto a te dizer, né, não tem uma resposta pronta para isso. É terrível, né? Não tem uma resposta pronta, porque a gente, como você falou, ele pode ser tratado, pode dar tudo certo, ele retornar ao trabalho e ok, tudo ótimo. Pode ser que ele não consiga se tratar, pode ser que ele fique afastado para sempre, venha a ter que se aposentar, e aí? Sim. Né? Então, a gente não tem realmente uma resposta pronta. São casos que vão ter que ser analisados pontualmente. Na tua opinião, quais são os principais benefícios que as empresas podem esperar ao implementar essas exigências previstas na portaria de maneira correta? Bom, o primeiro que a gente pode citar como um benefício, nem sei se, né, como um benefício, as empresas, elas vão estar em regularidade com a legislação, com as regulamentações, né? Esse é o primeiro ponto. Fora da mira das multas. Exato, o primeiro ponto é isso, né? Você operar com uma empresa em conformidade com a legislação em vigor, né? E assim, o gerenciamento de riscos, ele já é indispensável ao bom funcionamento das empresas. Então, até aí, nenhuma novidade, né? Okay. Ele já existe, ele já é indispensável. A gente só vai precisar incluir esses novos fatores, né? E eu acho que o fato das empresas atentarem para essa prevenção, né, para essa melhoria das condições de trabalho, né, embora a gente saiba que isso vai trazer um custo para as empresas, sim, e que geralmente não são custos baixos, né, mas eu acho que as empresas devem olhar para isso como um investimento e não como um custo. Porque a empresa que investe em melhores condições de trabalho, em um ambiente de trabalho saudável, ela diminui os seus afastamentos e, consequentemente, aumenta a sua produtividade. Então, acho que está aí um grande benefício. Sim, né? Sim. Um grande benefício. Retém talentos, né? Exatamente. Retém talentos, tem uma produtividade ok, tem um bom ambiente. Eu acho que todos ganham, né? Todos ganham, colaboradores e empresários. Acho que eu citaria esse como um dos maiores benefícios, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que você retém talentos, você consegue melhorar o clima organizacional da empresa, né? Exatamente. Você consegue organizar melhor para que as pessoas se sintam bem e elas tenham o direito da fala ativa, né? Se a empresa também praticar a escuta ativa, os funcionários vão poder se comunicar. Com certeza. E a gente sabe que o colaborador, quando ele é acolhido, quando ele é ouvido, quando ele é bem tratado, ele vai trabalhar melhor, ele vai trabalhar mais feliz, enfim, é clichê, mas é verdade. Até porque ninguém quer trabalhar numa empresa que não consegue respirar, exato. Né? Ninguém quer trabalhar infeliz, ninguém quer ser maltratado, todo mundo quer ser ouvido. Sim. Então, eu acho que chegou a hora disso de fato acontecer. Né? Tem uma linha muito tênue, né? Entre vamos aqui ter um bom clima organizacional, mas vamos entregar resultado. Sim. Né? E aí também eu acho que chega um momento daquele funcionário que não quer entregar resultado, aquele cara que não está mais afim, ele também dizer, olha, ok, não é mais um momento para mim, né? Porque eu acho que esse momento em que a empresa também consegue falar, o funcionário consegue falar, chega um momento que a gente precisa chegar num resultado final, né? Num denominador comum e dizer, olha, a gente já está em momentos... É tipo relacionamento, né, Lu? Estamos em momentos diferentes. Mas é um relacionamento. É um relacionamento de trabalho, mas não deixa de ser um relacionamento... Em que todo mundo tem que jogar limpo. Exato. Onde o respeito deve imperar, enfim, é um relacionamento. É isso aí.
A partir de maio de 2026, o que pode acontecer para as empresas que não se adequarem à portaria? Então, é aquilo que a gente já mencionou aqui antes, né? A partir de maio de 2026, as fiscalizações vão acontecer, né? As empresas que não estiverem adequadas podem ser autuadas, né? Pelo Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, enfim, essas autuações podem ser convertidas em multas, né? Termos de ajustamento de conduta para poder dar aquela segunda chance, né, para a pessoa se adequar. Não se adequando, vão ser revertidas em multas. E não só sanções administrativas, como eu te falei antes, né? Isso pode gerar outros tipos de penalização no âmbito civil, penal, trabalhista. Vai gerando mais reflexos. Previdenciário, Claro. reflexos no FAP da empresa, enfim, N penalidades, né? A gente sabe que muitas dessas indenizações podem até chegar a inviabilizar a operação da empresa. Eu né? ia te falar isso. Então, Porque tu já pensou, né? O Ministério do Trabalho baixa numa empresa, fecha tudo. Não. Sim. Enquanto você não ajustar, você não volta a isso operar. pode acontecer. Você já pensou, cara? Isso pode acontecer. Meu Deus do céu, olha, tem muita coisa para arrumar. Se você é transportador, se você é embarcador, está assistindo o programa, não deixe para resolver e para ajustar isso em maio de 2026. Esse é o momento, para com a sua equipe, seja do RH, segurança no trabalho, chame os seus funcionários, troque uma ideia, entenda o que pode ser feito para construir também, porque, de novo, pela portaria é algo muito subjetivo, precisa arrumar, mas não diz exatamente como arrumar. Sim. Então, por experiência e acompanhando o judiciário nessas questões, a sugestão que eu deixo é: vá organizando e criando as suas ações internas, que depois você vai ajustando junto com aquilo. Se vier alguma coisa, porque eu venho acostumando aí nesse nosso setor, ao longo desses 10 anos de estrada que eu tenho, que vem a regra, mas ela diz assim, ó, isso aqui está errado. Ok, eu entendi que está errado, mas como que eu corrijo? Não sei. Né? Isso é tão normal, né? Porque assim, ó, apontar o errado se torna até o mais fácil. Sim. Dessa equação toda. Está errado. Ok, como que nós vamos então corrigir? Bom, agora é com vocês. Exatamente. Então, já é mais ou menos isso. Né, já que está na sua mão, se cerque de bons profissionais, se cerque de uma assessoria jurídica da FETRANSESC. Isso que eu ia falar agora. Não deixem de consultar os seus jurídicos, né? Exato. As empresas que tiverem seus jurídicos, consultem, né, melhores formas. As nossas empresas associadas aqui do nosso setor do transporte, o nosso jurídico aqui da FETRANSESC também está à disposição. Podem fazer contato aqui conosco. Eu estou aqui à disposição para auxiliar no que a gente puder, para poder fazer isso funcionar da maneira menos danosa e mais eficiente possível. Eu venho acompanhando mais de perto o trabalho da FETRANSESC e eu percebo que eles estão cada vez mais com essa preocupação de estar perto do transportador e do embarcador. Exatamente. Quem ainda não é associado, como é que faz? Como é que faz para se associar e poder ter todo esse trabalho que vocês oferecem? Na verdade, os associados são referentes às nossas bases, né? Os nossos sindicatos. Nós temos ao todo 13 sindicatos na nossa base aqui da FETRANSESC, por região. E as empresas são associadas aos diretamente aos nossos sindicatos, né? Mas sempre que precisam da FETRANSESC, nós estamos à disposição, tanto dos nossos sindicatos quanto das empresas que nos procuram. Mas quem ainda não é, consegue, né? Consegue, pode fazer contato com o sindicato patronal da sua região e buscar todo o atendimento lá com eles. Perfeito. Ô Lu, por fim, que recado você daria para as empresas que ainda acham que saúde mental é mimimi? Bom, gente, eu acho que a portaria aí, né, essa preocupação em trazer uma portaria para alterar uma norma regulamentadora tão importante como é a NR1, né, ela por si só já demonstra que a saúde mental não é mimimi, né, a gente tá longe de ser mimimi, né, essas novas exigências, elas reforçam a importância de uma gestão integrada de riscos e saúde, né, no trabalho. Então, o tema é muito importante, principalmente pelos números que a gente trouxe aqui, né, Maria? Sim. Que demonstram que no Brasil a gente hoje vive, sim, uma crise de saúde mental, né? E é sério, né? É sério, a gente
os números estão aí para quem quiser ver, então demonstram realmente uma crise na nossa saúde mental. Então, eu acho que ao exigir que as empresas, de fato, incorporem esse gerenciamento dos riscos psicossociais em suas políticas, eu acho que o Brasil dá um passo, assim, muito importante rumo a um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho mais humanizado, né, mais seguro. Eu acho que com isso ganham todos, ganham os colaboradores, os trabalhadores, os empresários, ganham todos, né? Então, não é mimimi, gente, é coisa séria. Vamos prestar Papo de atenção. dente grande. É isso aí. Luciana Rocha Moreira, assessora jurídica da FETransesc. Lu, muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, gostei muito de estar aqui com você. Estava nervosa, mas depois passou. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para minimizar as dúvidas, né, dos nossos ouvintes aqui, né, dos teus ouvintes. E estou à disposição aqui na FETransesc para o que precisarem. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Lu, muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu acho que são bate-papos válidos que a gente tem que levar de uma maneira simples, né? De verdade, o que vem acontecendo e a gente tem que trazer e tem que levar para vocês entenderem de fato como que vai funcionar na prática, né? A Lu, ela tá aqui, ela acompanha e ela sabe que daqui a pouco a borrachada vai ser doída. É isso, né, Lu? É isso, infelizmente é isso. É isso. Não deixe para maio, para regularizar, para entender. Se você quiser entender mais, se você quiser receber, por exemplo, um programa de gestão de risco, você pode me chamar lá no direct do Instagram, @mariadoseguro. Já conversei com a Lu aqui, ela vai disponibilizar para a gente um modelo de programa de gestão de risco para você adequar a sua empresa. Lembrando, é um modelo, não é a receita do bolo pronto para você usar, não. Você vai ter que ajustar, você vai ter que entender a sua empresa como que funciona, você vai pegar esse modelo e aí você vai adequando. Vai estar pronto? Não, porque nem a portaria ainda estabeleceu. Sim. Né? Não tem ainda pronto. Mas quanto antes você começar a mexer, quanto antes você começar a estruturar, menos doloroso vai ser para você começar a ajustar isso e fazer depois só o ajuste fino ali, deixar a coisa rodando. A gente sabe que, né, o brasileiro, ele tem essa tendência a deixar tudo para a última hora, né? Então, não vamos fazer isso, pessoal. É isso. Vamos aproveitar esses meses aí que a gente tem para já ir adequando, para quando chegar lá, o impacto não ser tão grande. A borrachada não doer tanto. Isso aí. Pessoas, eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguro de transporte de cargas, sou apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Se você é novo aqui, esse é o momento de se inscrever. Já tica no sininho para você receber notificação, porque toda semana tem programa novo, tem assunto interessante e importante. E se você quiser sugerir algum convidado ou quiser algum tema, você vai lá no direct, @mariadoseguro, me chama no direct e diz: ô Maria, eu queria tal convidado, eu queria tal tema. Manda pra gente, a gente vai colocar pra gente avaliar, a agência avalia, se for validado a gente traz pro programa. Esse é um podcast que a gente trouxe aqui para a FETransesc junto com a Luciana, a gente saiu do estúdio hoje para poder bater esse papo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Era isso. Fique bem, fique com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.